Olá, você sabe o que é o transtorno de personalidade borderline? Quais os tipos que existem? Como identificá-los? Eu sou o pastor Israel, conselheiro comportamental, pastor, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Fique conosco. Muito bem. O transtorno de personalidade borderline, via de regra, funciona, no funcionamento geral, são pessoas que são mais impulsivas, pessoas que são mais intensas, pessoas que emocionalmente elas são mais fortes nesse sentido, e acabam passando por instabilidades de humor. Instabilidades com relação ao controle e ao manejo da sua própria raiva. É muito comum que essas pessoas que têm um complexo, ou esse transtorno, melhor dizendo, de personalidade borderline, elas tenham sensações muito fortes, sensações crônicas de vazio. E essas sensações de insatisfação com a vida, insatisfação com relação àquilo que elas conseguem, esse tipo de sentimento, faz com que elas se esforcem muito para conquistar algo, e quando elas conseguem, elas perdem o interesse. Elas perdem interesse com relação àquilo que conquistaram. É como se tivesse algo que elas querem muito, e elas se esforçam para terem isso, e se empenham, e conseguem alcançar esse objetivo. Só que depois que conseguem, perde todo o interesse, perde todo. Realmente, elas têm assim uma sensação muito forte de abandono. Então, essas pessoas sentem que as pessoas não as amam mais. Essas pessoas podem abandoná-las. Essas pessoas a quem ela se apega podem lhe abandonar a qualquer momento. E essas são as principais características gerais do transtorno de personalidade borderline. E de quem é, no caso, diagnosticado com esse transtorno, ela verdadeiramente sofre muito na sua vida, porque existe nesse transtorno algo que é significativamente forte, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Existem dois tipos de pessoas dentro desse transtorno de personalidade borderline. Dois tipos de pessoas. Pessoas com baixo funcionamento e pessoas com alto funcionamento. Qual a diferença delas, pastor? A diferença entre elas é que as pessoas chamadas de baixo funcionamento são aquelas pessoas que frequentemente, recorrentemente, estão com crises agudas, relacionadas finalmente e principalmente a esse sentimento de autoflagelação. Preste atenção. Não mude de canal, porque você vai
entender isso perfeitamente. As pessoas chamadas de ou com baixo funcionamento são aquelas pessoas que frequentemente, recorrentemente, elas estão em crise aguda. Essas crises relacionadas principalmente a um sentimento de autoflagelação. É um comportamento muitas vezes perigoso que leva a pessoa a sentir desejo pelo autoextermínio, pela ideação de que precisa ou não é mais importante neste mundo e por isso pensa no autoextermínio. E são pessoas que fazem muito mal a si mesmas. Então é comum se colocarem em situações perigosas. Quais são essas situações perigosas, pastor? Olha, essas pessoas que têm esse sentimento, elas, ou esses transtornos, elas tendem a se envolver muito com pessoas perigosas, costumam aumentar ou começarem a consumir substâncias perigosas, no caso, bebida, drogas, etc. E outros tipos de substância psicoativa. Vocês entendem do que nós estamos falando. Mas não podemos aqui ser muito claro, porque a plataforma do YouTube, ela tem algumas palavras que ela bloqueia. E assim corre-se o risco de que nós não possamos ter um alcance maior. Mas vocês entenderam e precisamos estar bem claro nisso aqui, para que as pessoas, ao se identificarem, procurem o tratamento. Aqui, quando elas estão em crise, é muito comum elas se automutilarem. Muitas vezes se cortam, elas se arranham, elas se beliscam, elas se batem. É aquele sentimento de que nós vemos e vemos sempre em filmes de autoflagelação, né? Principalmente antigamente, quando os padres faziam autoflagelação e se lapeavam todo com chicotes. Esse tipo de coisa acontece muito com pessoas com baixo funcionamento do transtorno de personalidade borderline. São pessoas muito impulsivas. Elas se automutilam, elas têm pensamentos de extermínio, mas elas têm muito conflito interpessoais também. Onde a grande vítima de tudo isso, desse transtorno, ou transtorno dessas pessoas, são elas mesmas. Certo? Então é muito comum dessas pessoas que elas se machuquem, se agridam, se mutilem, se façam mal durante o período de crise e dessa crise do transtorno de personalidade borderline. E uma outra característica desse tipo de pessoa de baixo funcionamento é que elas são extremamente frágeis. Elas são extremamente vulneráveis. Estão sempre numa situação de sensibilidade muito grande. Então as pessoas que convivem com ela, e até elas próprias, se sentem o tempo inteiro como que pisando em ovos. Como se a qualquer momento essa pessoa, por qualquer estímulo, pudesse desencadear uma crise de transtorno de personalidade borderline.
E as pessoas que convivem com ela, elas vivem numa tensão muito grande, vivem no limite, porque elas, apesar de amarem a pessoa, de gostarem dela, de sentirem-se atraídas por elas, elas também se perdem na condição de não saber como ajudar diante de uma crise. E então, as pessoas que convivem com uma pessoa com transtorno de personalidade borderline, elas sempre estão tensas, sempre estão no limite, sempre alerta, sempre na expectativa de que a qualquer momento essa crise pode ser desencadeada por qualquer fator, externo ou interno. Isso é muito importante que a gente saiba, porque na realidade é um transtorno que é muito comum e tem um grupo muito significativo, né? Algumas pesquisas feitas por universidades cogita que mais ou menos entre 8 e 10% da população mundial passa por esse tipo de transtorno. E é aí onde entra os profissionais que são preparados para cuidar dessa área. Tanto a área patológica, né, ligada para os médicos, como psiquiatras, né, e outros médicos, né, psicólogos, que vão orientar, né, psiquiatra passando medicamentos e o psicólogo com as suas terapias, né, que podem ajudar a pessoa a ter uma vida mais equilibrada, mais tranquila. O segundo tipo de pessoas com transtorno de personalidade borderline é aquela pessoa que tem autofuncionamento. São pessoas que funcionam melhor, pelo menos, entre aspas, no sentido com relação a si mesma, né, a própria vida. São pessoas que conseguem se manter no trabalho, conseguem se manter no controle emocional, com relação às suas próprias ações, aos seus próprios sentimentos, e conseguem ter esse controle. Mas com relação aos outros, com relação ao externo, há um descontrole. São pessoas com transtorno de personalidade borderline, onde a principal vítima são as pessoas do seu convívio externo. São pessoas as pessoas com transtorno de personalidade borderline, no grau, né, no alto funcionamento, elas são pessoas mais impulsivas, são pessoas mais agressivas, são pessoas mais críticas dos outros, que tendem a ver o outro sempre na tentativa de passar a pessoa para trás, de passar a perna na pessoa, de traí-las. São pessoas que verdadeiramente, elas, quando estão em crise, elas querem verdadeiramente o mal da outra pessoa. Então a gente percebe que o olhar dessa pessoa com alto funcionamento é voltado para o externo. É voltado para o problema, é sempre o outro. Muitas vezes ela se defende mostrando que foi o outro que começou, o outro que cutucou, é o outro que ameaçou.
E tudo quanto ela faz tem uma justificativa para pôr a culpa no outro. Isso é que faz a pessoa se desestabilizar. Falas como: você é egoísta, você é controlador, controladora, você é manipulador, você é manipuladora, eu não caio mais na sua lábia. São muito comuns para quem tem o transtorno de personalidade borderline, de autofuncionamento. Autofuncionamento. Aqui nesse caso, as pessoas costumam ferir mais as pessoas que tentam se aproximar delas. São os pais, são os irmãos, são os amigos, são os parentes. Esses são as principais vítimas dessas pessoas. No baixo funcionamento, veja só a diferença. No baixo funcionamento, a tendência é machucar a si próprio. No alto funcionamento, a tendência é machucar, ferir, agredir os outros. Aqui no alto funcionamento, é muito comum a pessoa com transtorno de personalidade borderline, ela tenha o ímpeto de ferir quem tenta se aproximar dela. Enquanto que o baixo, o ímpeto é de se ferir. Na explicação fácil de entender, quando a gente fala, quando a gente tenta explicar, fica mais fácil. Mas há uma dificuldade, principalmente quando você vai consultar uma pessoa dessa, você vai entrevistar uma pessoa dessa numa propensa terapia, porque muitas vezes essas duas funções se misturam. E aí fica muito difícil de você diagnosticar qual seja o baixo ou o alto funcionamento dessa pessoa. E aí o diagnóstico fica difícil. É preciso ter muita calma, porque os padrões de comportamento, quando misturados, elas dificultam muito saber se é alto ou se é baixo. Ambas têm sensações, têm sentimentos muito similares. Por exemplo, os dois, tanto alto quanto baixo, eles têm a sensação de vazio, eles têm a sensação de abandono, eles têm a insatisfação com relação à escolha da vida. São muito parecidos, muito parecidos. A principal distinção entre eles é que o alvo é, no baixo, a si próprio, e no alto são as pessoas que tentam se aproximar dela. Geralmente as pessoas se identificam. Você, por exemplo, pode estar se identificando com alguns desses casos. Mas os profissionais mais indicados são os psicólogos e os psiquiatras, para apresentarem um diagnóstico mais bem elaborado sobre esses dois pontos. Agora, existe tratamento para esses casos? Felizmente, existe tratamento. Não há cura, mas há um tratamento, há um acompanhamento, há uma forma de você trabalhar esses transtornos e fazer com que a pessoa tenha um estilo de vida muito melhor, mais tranquilo, e tenha uma convivência melhor com as pessoas em sua volta. E é importante, se você se identificou com alguns desses pontos, procure um profissional.
procure um psicólogo, procure um psiquiatra, se você acha que está um pouco forte na sua vida esse sentimento, esse transtorno, mas não fique sozinho. Comunique-se com pessoas. Acompanhe o nosso canal, porque nós estamos sempre trazendo informações sobre estes casos e você pode se identificar em um ou outro, ok? Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço a você que compartilhe, dê o seu like, porque o seu like nos ajuda muito, não custa nada para você, mas para nós é muito importante, porque o YouTube ele vai ver que tem relevância os assuntos que tratamos aqui e vai divulgar para mais pessoas, ok? Nós ficamos por aqui, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.